Olá, eu sou o Rodrigo Monteverde, sou instrutor de treinamentos e hoje nós vamos falar sobre perda de potência em colhedoras de cana, mais específico nas colhedoras 8800 e 8810. Procedimento a ser executados em situações de perda de potência motores Iveco, colhedoras Case e H8800 ou 8810. Todos os procedimentos que vamos falar da agora para frente são procedimentos que serão executados, precisam ser executados para melhorar o diagnóstico de perda de potência, né? Eu estou com equipamento no campo, que está trabalhando, não tem uma eficiência legal porque está perdendo potência ou não estou conseguindo trabalhar por perca de potência. Então vamos fazer um passo a passo aqui para quais são os passos de diagnóstico para realizar o reparo, né, na perda de potência, tá? Primeiro procedimento de verificação da pressão do turbo, tá? Verificando no monitor de pressão, ele tem que ficar entre 1.8 e 3 bar, tá? Então, com a máquina em funcionamento, em marcha lenta, ele vai ficar numa pressão baixa, mas quando eu estou com o implemento ligado e com a rotação da máquina em alta, ele tem que trabalhar entre 1.8 e 3 bar de pressão. Esse é um exemplo de um equipamento em funcionamento, tá? Ele tá com 2.2, 2.22, é alguma coisa mais ou menos nessa linha, depende da cana que está trabalhando, do tipo de solo ou da velocidade, então ele pode variar esse tipo de pressão trabalhando. O que não pode acontecer é dele estar trabalhando abaixo de 1.8. Quando ele está abaixo de 1.8, significa que eu estou tendo perda em algum lugar, tá? Já um diagnóstico durante a operação. Eu opero por um período com o equipamento, com esse visor de pressão aparecendo, né, com o indicador de pressão aparecendo, e durante o momento da queda de pressão, esse indicador ele não pode cair, tá? Perdeu potência, o indicador continua nas mesmas condições, então eu sei que o problema não é pressão do turbo. Caso contrário, eu entendo que seja pressão no turbo que está em baixa, por isso eu não estou tendo eficiência no meu equipamento. Procedimento 2. Verificação dos filtros. Primeiro é identificar com quantas horas os filtros diesel foram trocados, tá? Depois que eu identifiquei quantas horas foram trocados, se for acima de 150 horas, trocar apenas se necessário, tá? Eu identifiquei que o problema está no filtro mesmo, então eu vou ter que fazer a substituição, o filtro está sujo, tá impedindo a passagem do combustível, então eu preciso fazer esse tipo de substituição. Caso contrário, não faço. Procedimento 3, verificar limpeza dos radiadores, tá? Os radiadores, o conjunto de radiadores, eles precisam estar bem limpos, precisam estar permitindo a passagem do fluxo de ar por entre as colmeias. Se ele tiver alguma restrição, ele cria uma barreira de proteção, uma camada de proteção ali onde está restringindo, então ele não faz a completa troca de calor. Não fazendo a completa troca de calor, ele vai ocasionando alguns problemas, tá? Estou com um radiador de água sujo, eu elevo a temperatura da água e quando a temperatura da água se eleva, dependendo da temperatura que ela atinge, o próprio sistema entra em modo de proteção, despotencializando o meu sistema, tá? Outra maneira do sistema entrar em modo de proteção é se o meu sistema de intercooler estiver com uma temperatura muito alta, tá? Então, a temperatura do ar do intercooler acima de 75 graus,
ele entra em modo de proteção. O que, que ele faz? Ele aumenta a rotação, buscando uma rotação melhor para a eficiência. Ele não conseguindo aumentar a rotação, ele cai novamente, buscando o que estava proteger o motor, visando proteger o motor, tá? Então tem que ficar bem atento com esses itens aí. Procedimento 4, avaliação do intercooler. Verificar braçadeiras, mangueiras do sistema intercooler, fazer o teste com água e sabão. Como que é o procedimento, tá? O procedimento visualmente eu vou olhar as mangueiras, ver se tem algum corte, alguma braçadeira solta, reapertar se tiver braçadeiras soltas. Se não encontrar nenhuma braçadeira soltas, eu faço o teste de pressão, jogo água e sabão, faço uma mistura de água e sabão, jogo nas braçadeiras, nas mangueiras e acelero a máquina, peço para acelerar a máquina e fico de olho. Onde formar alguma bolha é uma maneira prática de identificar o problema de abraçadeiras ou mangueiras do intercooler, tá? Dentro do mesmo procedimento, temos a avaliação do radiador do intercooler, tá? A avaliação do radiador, ela é feita da mesma forma, com água e sabão. Porém, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pulverizar esse sabão no meu radiador, passar ele em volta da colmeia, na parte da carcaça do radiador e fazer o procedimento de desligar a hélice do radiador. Eu entro nas ferramentas, em motor e coloco lá tela rotativa instalada, porque daí eu desabilito a hélice do radiador para ele não ficar soprando, né? E acelero o equipamento para ver se em algum momento eu encontro alguma bolha saindo em algum lugar lá que pode caracterizar uma trinca no intercooler, podendo ocasionar perda de potência no caso, tá? Procedimento 5, filtro de ar. Avaliar a condição do filtro e avaliar o indicador de restrição, tá? Avaliar a condição do filtro. Eu tiro o filtro, faço uma verificação de quanta sujeira na parte da carcaça, faço a limpeza da parte seca da carcaça e substituo o filtro se necessário. Se o filtro não estiver ruim, eu tenho que olhar o indicador de restrição, identificar o indicador de restrição, se ele tem algum tipo de dano no indicador ou algum tipo de dano na ligação indicador sistema de admissão. Outro ponto que tem que ser bastante verificado e sempre estar atento é o coletor de pó. A parte superior do filtro, onde tem um coletor de pó, junta aquela terra, e aquela terra, se ela não sair pelo escape durante o processo de trabalho, ela tem que ser retirada e feita a limpeza diariamente também, evitando o acúmulo de terra no filtro. No indicador de restrição, a posição dele, né, onde que ele fica alocado na máquina, né? Tem um indicador mecânico, esse é um indicador mecânico, temos um indicador visual, que é um indicador elétrico que acusa no painel também. Esse indicador mecânico, ele não pode ter nenhum tipo de trinca, como aparece na foto aí, ó. Indicador com trinca, ele vai permitir a passagem de ar, não criando vácuo suficiente para travar o indicador, então ele vai entrar o ar por ali e não vai fazer o circuito completo de sugar o ar pelo filtro e ainda pode ocasionar a entrada de sujeira para o sistema do motor. Então é muito importante essa verificação desse indicador de restrição quanto à estanqueidade dele. Teste prático, tirar ele, faz um vácuo nele, até com a boca você consegue fazer um vácuo nele, ele trava, ele é bem fraquinho. O vácuo que precisa ser feito nele não é tão potente que a gente não consiga simular um, tá ok? Próximo passo é verificar no monitor lá que eu falei da tela rotativa, né? Entra no botão de navegação, ferramentas,
motor e instalar tela rotativa. Quando eu instalo a tela rotativa, o que acontece? A tela rotativa instalada, ela desabilita a função de hélice do radiador, do intercooler, lá do resfriador do intercooler. Então eu consigo identificar um problema com ela, para usar ela como diagnóstico, mas se ela estiver instalada, eu tenho um problema de superaquecimento do motor. Então a hélice não vai ter eficiência, vai estar girando somente com o movimento do equipamento e não vai ter eficiência para resfriar, causando uma perda de potência no sistema. Próximo passo é filtro Racor ou filtro de decantação, filtro decantador, tá? Tem uns modelos mais antigos, modelos mais novos. Esse filtro ele tem que ser feita a drenagem diariamente de água dele, né? Tem que identificar a água nele, tem que ser feita a drenagem e após a drenagem fecha-se ele da partida e vamos para o serviço. Então é um filtro que tem que ser verificado, né, quanto a entupimento, sujeira, vazamento. Se eu tiver uma trinca no filtro desse ou na vedação do filtro não estiver vedando o suficiente, pode entrar no sistema, causando problemas sérios de perda de potência. Avaliação da carcaça, né, do próprio filtro decantador, o filtro Racor. Eu tenho que verificar o diafragma. Esse diafragma laranjadinho aí, ele é a vedação entre o filtro e a parte da bomba de alimentação do motor, tá? Então, se eu tiver algum problema nesse diafragma, o óleo diesel que está ali, ele retorna para o tanque, permitindo que o filtro fique seco. O filtro seco ele vai acabar tendo uma ineficiência quando precisar de um pouco mais de óleo do que o que está no próprio filtro ali. Então ele vai ter uma ineficiência. Então uma das coisas que demora para pegar na partida, tá? Quando eu tenho esse tipo de problema, vira e não pega. Depois que pega, você deixou um tempo parado, ela já volta, daí é o mesmo problema. Então a vedação do diafragma é muito importante também ser verificado. Procedimento 7. Se eu não encontrei nenhum problema até agora, o que eu posso fazer para eliminar problemas na carcaça do filtro, tá? Eliminar a carcaça do filtro. Verificar a presença de trinca na carcaça. Como que eu faço? Eu pego a mangueira de entrada e a mangueira de saída, faço uma conexão e coloco uma conexão entre a entrada e a saída. Então eu vou passar o óleo direto do tanque para o nosso módulo. Do módulo vai passar para a bomba de alimentação e da bomba para o filtro de serviço, filtro de diesel. Então ele vai ter uma filtragem apenas ao invés de ter duas, tá? Então eu tenho que fazer esse procedimento apenas para diagnóstico. Não é recomendado deixar o equipamento trabalhar sem o filtro pré-filtro ou o filtro Racor, filtro decantador. Então eu posso fazer de duas maneiras, né? No mais antigo, no modelo mais novo, eu elimino ele, né? Tiro, visualizo se eu não tenho nenhum problema e faço um jumper, passo direto o óleo sem passar por ele, para identificar uma possível falha no sistema de filtragem. Mangueiras do diesel, verificar condições das mangueiras do sistema diesel, se tem vazamento, atrito, etc. As mangueiras do tanque para o filtro decantador, do filtro decantador para o módulo do motor, do módulo do motor para a bomba de baixa pressão, da bomba de baixa pressão para o filtro secundário, do filtro secundário para a bomba de alta pressão. Atenção, não passar a mão na mangueira do filtro decantador, não passar ar na mangueira do filtro decantador para o módulo. Se eu passar o ar nessa mangueira com o módulo conectado,
Dentro do módulo tem um radiador que resfria o módulo, então o óleo diesel passa uma temperatura baixa por dentro do módulo para fazer a troca de calor com os componentes internos do módulo que estão aquecidos. E só que ele tem uma vedação siliconada, é só uma junta de silicone, e se eu passar o ar, essa junta pode sair do local de acoplamento e começar a colocar problema no meu sistema de alimentação, tá? Vai entrar ar por ali, vai sair diesel e assim por diante. Então é uma dica aí para não passar ar com o módulo conectado nas mangueiras. Então, se for fazer uma limpeza de mangueira, verificar a mangueira, eu tiro uma a uma, faço a limpeza de uma a uma e volto ela no local novamente. Aí estão as mangueiras que a gente acabou de citar, tá? Mangueira do módulo, mangueira que vem do decantador, mangueira que sai do módulo vai para a bomba de baixa, da bomba de baixa para o filtro e a do filtro para a bomba de alta. Esse é o sistema completo, o sistema diesel, então é o desenho do sistema do motor. Então qualquer dúvida, dá uma olhadinha no manual de serviço, né? A gente tem vamos deixar disponível aí o acesso para essa imagem para facilitar o diagnóstico, e a orientação é só seguir os passos que o fluido percorre para chegar onde ele tem que estar com pressão e onde ele tem que estar com outra vazão. Se eu até agora não encontrei nenhum problema, eu tenho que tirar o bujão. É um tampão que fica na parte do cabeçote do motor do lado direito. Geralmente, quando fica muito tempo parado o equipamento e eu tenho que pôr em operação, na parte do retorno do cabeçote ali para a flauta, eu tenho uma galeria que acumula alguma água. Se ela ficar com água dentro desse sistema ou ar dentro do sistema, eu corro o risco do meu equipamento ficar funcionando com falha ou pegando o ar no sistema. Então eu vou ali com um Ali 7, conecto o Ali ali, solto o Ali e tento funcionar o motor, tirar o ar do motor para poder eliminar esse tipo de falha por bolhas de ar ou por água no sistema. Procedimento 9 é a avaliação da turbina. Verificar o anel da turbina, verificar juntas e prisioneiras da turbina, verificar vazamentos de óleo pela turbina, se necessário, troque a turbina. Então, procedimento do anel, que é o primeiro procedimento, é verificar se o anel não cortou, se ele não se deslocou na hora de conectar a turbina no mangote, na parte de entrada da admissão, porque daí eu tenho uma perda de pressão do turbo na própria admissão. Segundo passo, verificar juntas da turbina, junta, e verificar se tem vazamento pela turbina, tá? Então, verificar primeiro as juntas, né? Juntas onde vai a base do cabeçote da turbina, ele tem que estar bem sem folga, a junta tem que estar intacta ali, ela tem que estar vedando mesmo, porque todo o ar quente que sai do motor tem que ir direto para o rotor da turbina na parte quente, para poder funcionar corretamente a turbina, fazendo a aspiração do ar frio para dentro do motor. Então, se ele tiver alguma deficiência ali, prisioneiro quebrado, porca solta, ou a própria junta comida ou queimada, eu tenho uma perda de eficiência na turbina. E se eu encontrar vazamento do lado quente, eu entendo que a fumaça vai ter algumas mudanças de cores na fumaça, né? Fumaça do escapamento, e esse tipo de problema com a turbina eu consigo identificar olhando dentro da turbina, tá?
consigo ver o vazamento visual quando eu faço a inspeção nela. Avaliação do caracol da turbina, né, da junta do caracol, é uma braçadeira que ela é regulável e eu consigo ajustar ela. Se a braçadeira não estiver bem conectada, bem fixa, eu posso ter uma perda de pressão ali. E a junta, se eu tiver algum problema na junta ali, eu posso ter uma perda de óleo, tá? Então a junta é importante estar verificando também. Perco óleo de motor, posso acabar causando algum outro dano no meu equipamento. Então sempre que for fazer a substituição, ficar atento com as juntas, tá? Para não ter outro tipo de dano após a substituição de uma turbina. Sensor de ar da admissão. Verificar o sensor de ar da admissão, fazer limpeza com limpa-contato. O sensor do ar da admissão é um sensor que fica na lateral do motor, perto da entrada de ar da admissão. Esse sensor tem a função de fazer a leitura de massa de ar, temperatura do ar que está entrando, para o módulo fazer os cálculos de quanto de injeção que ele vai ter, quanto de diesel que a injeção vai soltar para gerar uma explosão. Então é um sensor muito importante para o processo todo. Porém, se ele tiver algum tipo de sujeira, algum tipo de umidade que caracterize uma variação na leitura, ele pode interferir no funcionamento, tanto para cima quanto para baixo, tá? Ele pode tanto aumentar a rotação quanto tirar a rotação do motor devido à falha no sensor. Então, o sensor que é feito a limpeza, não resolvendo o problema dele, eu tenho que substituí-lo, tá? O que eu posso fazer para testar se é o sensor ou não? Deixo o sensor no local, desconecto o sensor, daí o equipamento vai trabalhar a 2,100 giro e verifica se eu vou ter algum problema com perda de potência, mesmo sem o sensor estar trabalhando. Então ele vai trabalhar com uma potência muito maior e se resolver o problema, provavelmente é o sensor. Se não resolver o problema, eu tenho que verificar outro item, tá? Então é bem simples fazer o teste do sensor e prático de fazer. A verificação do sensor de alta pressão é feita da seguinte forma: eu ligo a chave do equipamento e coloco, sem dar partida, coloco a mão em cima do sensor. Eu sinto uma vibraçãozinha nele. Se ele estiver vibrando, é normal, ele fica fazendo essa vibração, que é o PWM trabalhando durante o processo dele. Ele não está vibrando de forma alguma. Liguei a chave, não está vibrando. Liguei a chave de novo, não está vibrando. Então eu posso ter um problema já no PWM do meu sensor, tá? Da bomba de alta. Verificar a bomba de baixa. Verificação da bomba de baixa. Bomba de baixa pressão, ela trabalha com até 5 bar no máximo de pressão. Então, como que eu faço? Conecto um manômetro no filtro secundário e faço a leitura de pressão para ver se a bomba de baixa está mantendo a pressão mínima necessária para a alimentação da bomba de alta. E após esse teste, se eu não identifiquei problema no MPRO, que é o sensor, e nem na bomba de baixa, o próximo passo é a bomba de alta pressão. Então, bomba de alta pressão tem que ser substituída por outra bomba para sanar o problema de perda de potência. Não resolvendo o problema, o próximo passo é a flauta, tá? Na flauta, ou tubo comum rail, como é o nome técnico dele, eu tenho que verificar o sensor da flauta, verificar a válvula da flauta e o chicote da flauta, tá? A flauta fica dentro da tampa de válvula do motor, então tem que fazer uma limpeza, toda uma preparação para mim chegar nesse diagnóstico. Então tá no lugar sem poeira, porque eu vou estar com o motor aberto, exposto, passar um ar, limpar, lavar se for possível
o local onde vai estar trabalhando para não ter poeira e fazer a desmontagem da tampa de válvula para poder identificar esse problema no cabeçote, na parte do comum rail. Verificar o sensor da flauta. Então o sensor é esse com a base escura aí que aparece na foto, na imagem. Ele é conectado no fundo da flauta, tá? Na ponta da flauta. E do outro lado eu tenho conectado a válvula, tá? A válvula fica de um lado e o sensor do outro, tá? Então quando eu faço, quando eu estou com o meu motor funcionando, eu tenho pressão dos dois lados, tanto na válvula quanto no sensor. Então os dois estão com pressão. A válvula limita a pressão dentro do tubo, então ela é uma válvula que ela serve como válvula de alívio, né, do tubo. Então se ela travar aberta com alguma sujeira, alguma coisa, a pressão que estava dentro do tubo fica jogando direto para o tanque. Então a válvula pode ser um dos problemas. O outro problema que pode ser é o sensor. O sensor ele faz a ligação, faz a leitura de quanto de pressão que eu tenho dentro do meu tubo com o rail. Ele manda sinal para o módulo capta o sinal e manda sinal para a válvula controladora de fluxo, MPRO, controlar quanto de óleo que vai para o tanque, quanto de óleo que vai para o tubo como um rail. Então, para manter uma pressão estabilizada dentro do tubo. Então, se o sensor tiver com algum problema, ele pode não mandar uma leitura correta e o módulo mandar uma menos óleo que eu preciso para manter o tubo pressurizado. E a válvula, se ela estiver aberta, independente do sensor estar funcionando ou não, essa válvula ela vai descarregar óleo para o tanque e não vou conseguir manter a pressão dentro do tubo como um rail. Chicote da flauta. O chicote da flauta é um chicote que faz a ligação do sensor da flauta com a parte externa do motor, com a parte externa do meu motor diesel. Então, a parte de ligação entre o módulo e os injetores lá e o sensor da flauta tem que estar corretamente ligados, não pode ter isolamento, não pode ter nenhum tipo de conexão falsa ali falhando para não ter nenhum problema de perda de potência. Então é importante verificar os conectores do injetor que vão em cima do injetor e os conectores que vão na flauta também, no sensor de pressão, e os conectores que vão para a parte externa que vai lá no módulo do motor. Após esse tipo de verificação que a gente teve até agora, o próximo passo seria trocar as unidades injetoras. Mas isso aí tem um período certo para estar fazendo, tá? A não ser que eu tenha algum tipo de falha, de dano que antecipou a falha da minha unidade injetora. E é o próximo passo que seria a troca da unidade, né? Que não está no nosso cronograma, mas precisa fazer todos esses passos antes de eu entender que eu tenho que fazer uma troca de unidade, tá? Se tiver alguma dúvida, pessoal, mande para mim, tá? Eu vou estar à disposição para responder. Qualquer dúvida, entre em contato com o canal Gente Mais, nas redes sociais aí, estaremos à disposição para responder as perguntas. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.